dois tipos de trabalho. Bom, e aí indo propriamente ao trabalho do Bruno, também vou usar da mesma abordagem do Marcos, vou destacar primeiro questões que eu considero assim, mais fortes do trabalho, e depois algumas críticas pontuais para a gente discutir um pouquinho, né? Então, primeiro, o tema, né, que você propõe de requalificação um parque linear e a forma de abordagem, eu acho muito atual, muito contemporânea e realmente fundamental a importância de aparecer aí num trabalho final de graduação, né? A questão da drenagem, né, que a gente pode dizer, os trabalhos estão aparecendo aí com uma abordagem do manejo, né, manejo de águas pluviais, mais do que o tratamento da drenagem, numa visão mais antiga de captar água e mandar ela para longe, né? Então, essa abordagem do manejo de água pluvial, de como captar, como reter, como lidar com a água, né? Sem ter que pegar e jogar ela para frente e colocar o trabalho para frente, né? Principalmente num contexto em que a gente, ora está falando das inundações, ora da escassez da água, né? Numa mesma cidade, eu acho que a água aparecer como eixo central do trabalho é super importante. Acho também que é um tema que ficou por muito tempo relegado, né, do nosso campo de atuação do arquiteto urbanista, né, deixado ali para uma engenharia dura tratar, né, de uma forma muito se relacionando com esse modelo hegemônico de cidade, né, de vias em fundo de vale, então grandes piscinões para lidar com isso. Então, o arquiteto urbanista tem que ser inserido nessa temática, porque a questão é uma questão de infraestrutura que impacta a qualidade de vida nas cidades, né? Então, fico muito feliz desse trabalho, trazer essa questão, trazer isso em forma de projeto, né, trazer isso em forma de intervenção na cidade, né, então, parabéns por isso, Bruno, acho que isso já é um grande mérito do trabalho. Também o trecho, né, da cidade escolhido, acho que tem aí questões também de muita complexidade, então, um fôlego de trabalho, né, lidar com a questão da vulnerabilidade, você foi lá, como ressaltou o Marcos, fazer entrevista, entender um pouquinho da demanda local, a questão de densidade demográfica também, né, que a gente está falando de áreas que também têm essas questões relacionadas, e também a questão de ser uma importante bacia hidrográfica, acho que você traz isso também para o seu trabalho, que é uma bacia hidrográfica que ainda a gente vê presente muitos córregos abertos, né, com uma viabilidade de proposição de projetos como esse que você propõe, né, e uma bacia hidrográfica que está ali, a montante da área central, onde os córregos já estão, no geral, canalizados, tamponados, retificados e todos transformados. Então, toda essa complexidade para dizer que fôlego, né, que importante tudo isso. Gosto de ressaltar também, quando os trabalhos, eles trazem esse diálogo com a questão da política urbana, né, você fala ali de uma proposta, você faz esse diálogo com uma proposta de projeto de lei do Parque Linear da Aricanduva, então, me parece, não sei se você olhou um pouco o trabalho da Ana Cury, que até é amiga da orientadora, mas, então, seu projeto aparece aí também como um ensaio projetual de um projeto de lei, que está lá só como, né, um texto de intenções, né, então é um ensaio projetual, acho isso muito interessante. Indo propriamente para alguns pontos do projeto, né, que eu acho que mereceriam uma reflexão, primeiro a questão da lagoa pluvial, eu entendo que você mergulhou um pouquinho nessa temática, entende do funcionamento, então eu acredito que seja mais uma questão de representação. Quando você representa a lagoa pluvial, ela me parece mais que ela está como uma lagoa do que como um dispositivo de retenção de água, né, que deveria, por exemplo, marcar que a lagoa, no geral, ela vai estar sempre com a água, né, não é uma lagoa de detenção, diferente que aquela que recebe a água da chuva e vai aos poucos ou infiltrando ou mandando para alguma rede de drenagem, mas a lagoa de retenção ela vai ter água
constantemente, e ela vai ter uma possibilidade de captação em momentos de eventos pluviais, né, de chuvas extremas, ela vai servir como um armazenamento. Na representação aparece sempre a lagoa completa, sem a gente entender para onde ela extravasa, onde capta, onde armazena essa água, nos momentos onde tem os eventos pluviais mais extremos. Então, queria um pouquinho, se der tempo de você responder, mas é uma atenção aí que me chamou a atenção isso, né, para a gente discutir um pouquinho. Confesso que eu não tinha um outro ponto, é que você fala bastante da extensão com o Parque do Carmo, e eu procurei isso nos desenhos, não tinha ficado muito claro, agora na sua apresentação ficou, parece que é uma coisa realmente importante mesmo. Aí umas questões um pouquinho mais pontuais ali, né, de atenção para daqui para frente, né, quando você mostra, acho que antes de falar dessa, vou ressaltar muito brevemente uma questão que o Marcos também falou, mas que eu deixei anotado, que é a questão da ciclovia. Né, acho muito ousado e interessante a forma como você, e importante, né, a forma como você propõe essa reversão da Avenida Aricanduva, e sim, é ousado porque a gente, né, vive um autoritarismo do carro, né, do viário, então você propõe que seja uma pista trabalhada para o parque, e aí você deixa a bicicleta lá rodeada por carros, corredor de ônibus, então me pareceu que talvez fosse mais agradável e seguro ao ciclista, tá perto do parque, ele pode parar, ele pode, né, tanto para quem está usando para trabalho, para quem está usando para passeio, me parece um pouco mais generoso com o ciclista e mais seguro. Então, também deve ter alguma explicação que a gente não pegou ali. E aí, uma questão mais pontual, que é dos cortes que você coloca, né, até anotei figura 12 e 13, que você coloca eles em escalas diferentes, quando você faz essa proposta de nova geometria da avenida, né? É interessante você pegar a mesma escala, né? Então, coloca a geometria existente da avenida. 2 faixas, o rio no meio, tal, e depois, na mesma escala, você coloca a proposta. A proposta sua ela é mais abrangente. Então, só um apontamento para facilitar o entendimento de quem está vendo o seu projeto. Mas é isso, desculpa que eu acho que eu falei bastante rápido aqui para tentar dar conta de fazer todos os comentários que eu tinha anotado, e de todo modo eu acho que é um trabalho que traz preocupações muito, muito boas, né, muito instigantes, você trabalha em escalas diferentes, e é muito interessante ver a proposição de novos modelos de apropriação da cidade, que é muito mais generoso com a cidade, que eu acho que é uma temática que você começa falando aí faz até uma citação, né, do Cidade para Pessoas, né, muito mais generoso com a cidade, a forma como você propõe sua intervenção. Obrigada, é isso. Lu, me fala quanto tempo foi, só para ter ideia. Foram 10 minutos, mas foi excelente, foi uma baita de uma aula, maravilhoso, Lígia, muito obrigada, obrigada. Obrigada, Marcos, também, uma super aula, é incrível, assim, como esse olhar, assim, de fora apontou coisas que a gente não estava conseguindo enxergar, então a gente, sou muito, muito grata, assim, por isso, sabe? Bom, eu também vou falar algumas palavras, assim, dizer como eu sou grata por ter acompanhado o seu processo, sabe, Bruno? Porque eu sempre fui muito admiradora sua pelas próprias características, assim, de ser um aluno extremamente qualificado, muito, muito sério, assim, até, né, na sua sobriedade, mas, né, a seriedade na pesquisa, a seriedade na dedicação, né, como aluno e também como profissional, né, essa característica, né, e não é à toa, né, porque ele conhece de fato muito bem a periferia, ele anda de bicicleta, né, no Parque Ecológico do Tietê, então ele exerce esse olhar sobre a cidade ativamente, né? E o fato de ter trabalhado ou trabalha na Teto também é um indicador que tem esse olhar muito, muito cuidadoso com as questões sociais de uma forma geral, né? Mas sempre chamou atenção o cuidado que ele tinha, né?
com essa questão ambiental, ele sempre se preocupou bastante, né? E a opção dele, que é uma opção extremamente corajosa, porque a gente gostaria muito que isso pudesse ser aprofundado, sabe, Marcos, assim, do ponto de vista teórico, né? Essa questão do planejamento baseado, o planejamento urbano baseado nas bacias hidrográficas, né? A gente tem um colega em comum, né? O professor que foi para São Carlos, que foi colega nosso, e ele escreveu um livro sobre o doutorado dele, né, Lígia? Exatamente, que até mais ou menos da década de 60, 70, o planejamento urbano do Estado era baseado nas bacias hidrográficas, né? E por alguma razão, né, essa referência se perdeu, né? E aí todas as nossas mazelas, elas são resultado disso, né? Então, isso prova, né, que o Bruno mexeu com coisas extremamente complexas, né, questões ambientais, questões de drenagem, né, talvez essa questão do paisagismo, né, a ciclovia, na verdade, ele fez uma ciclovia paralela dentro do Parque do Carmo, né, então acho que ele vai poder falar melhor para vocês. Eu vou até deixar mais espaço para ele responder, né, para que ele possa contemplar também os questionamentos de vocês, né. Mas para finalizar, né, a minha fala, né, queria dizer que ele é um exemplo, né, para mim, de um trabalho de trabalho final de graduação, né, como um trabalho, né, do ponto de vista gráfico extremamente cuidadoso, né, do ponto de vista, né, do engajamento em vários eixos, né, social, ambiental, né, hídrico, enfim, e urbano também, contemplando essa questão da mobilidade ativa bastante amplo, né, e do ponto de vista também dessa coisa que talvez nós três, como profissionais, temos em comum, mas que ele se deu conta talvez até muito cedo, assim, né, que essas fronteiras, né, e essa missão, né, que o arquiteto urbanista tem, e lidar com essas contradições, né, que a gente tem, né, não é essa arquitetura e urbanismo glamourosa, né, e que aposta somente no talento pessoal como um sucesso. Então, eu fico muito, muito feliz e satisfeita, Bruno, parabéns. Então, eu vou passar a palavra para você, Bruno, para você, se você conseguir responder algumas dessas questões, a gente coloca como um teto aqui, né? Deixa eu ver, acho que o horário, vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, era até 3h40, né? A gente tem alguns minutinhos, vamos ver que a gente começou um pouquinho atrasado, mas vamos deixar esse espaço para você responder. Primeiramente, muito obrigado a todos os três pelas palavras. É muito importante escutar tudo isso. E quero começar respondendo, então, o Marcos, que ele falou realmente tem muito sentido. A gente tentou, o trabalho ele foi enxugado várias vezes, assim, para tentar apresentar de forma rápida, e eu não consegui abordar realmente todas as questões que eu queria, principalmente a questão da habitação, que você falou, da agricultura urbana, que foi falado também. Queria muito entrar mais a fundo nessas questões, mas infelizmente não dá, porque o período ele é curto. Mas é basicamente isso. Inclusive, também eu não consegui investir tanto tempo na monografia, que foi sinalizado várias vezes por outros professores também que leram, mas o resultado foi esse. A professora Lígia, obrigado também pelas palavras, e realmente o projeto ele é um ensaio de uma PL, de um projeto de lei que já existe na Câmara dos Vereadores, já foi aprovado em algumas instâncias, e eu me baseei exatamente nisso para fazer esse projeto. E sobre a Lagoa Fluvial, como ela funciona, acho que você está muito certa, como você falou, a questão da representação, como eu deveria representar ela, como ela estivesse vazia, quando ela estivesse cheia, e quais são realmente os limites dela em relação à margem. Mas eu quis mostrar exatamente que, como por se tratar de uma praça, ela pode ser uma praça também meio que alagada, talvez. E em relação à ciclovia, ela ficou nessa configuração para
propor exatamente a conexão com o sistema cicloviário da cidade. Então, eu me baseei como a ciclovia ela já estava vindo em alguns eixos no canteiro central, da Avenida Aricanduva, e como vai ter um outro sistema também na Avenida Hagarshof, que fica quando tiver um monotrilho, e eles se conectassem dessa forma. Mas como a professora Luciana disse, eu criei também a alça lá para o Parque Linear, criando uma outra alternativa. Então, acho que é isso. Acho que eu respondi, talvez, algumas questões que vocês colocaram. Obrigado mais uma vez, professores. Respondeu. De repente, eu caí, gente. Eu realmente fiquei super desconectada. Depois eu vou precisar recuperar a resposta dele. Eu não sei se os professores estão contemplados, gostaria de ter alguma observação, tudo bem? Sim. Então, vamos passar para a próxima apresentação.